Olá, meus amigos, meus irmãos. Uma satisfação enorme estarmos aí mais uma vez juntos, né? Estudando o Evangelho, na nossa reunião vinculada ao Centro Espírita Eduardo Chapeau-Prevot, do município de Caiana, né? Todas as terças-feiras estamos aí juntos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa pequenez de entendimento, mas com muito esforço, com muita força de vontade e verdadeiramente tentando compreender um pouco melhor a essência da mensagem de Jesus, de forma que essa mensagem facilite um pouco a nossa caminhada, né, os nossos passos. Então, uma satisfação enorme e que possamos ter uma reunião de estudo que possa calar profundamente aos nossos corações, né? Enquanto preparava esse estudo, me veio a imagem, uma colcha de retalhos, aquelas colchas de retalhos que as minhas avós, né, do tempo das minhas avós, tenho certeza que a maioria das pessoas dos companheiros do grupo aí que estão me ouvindo, devem conhecer, né? Minha filha hoje já não conhece a colcha de retalho, em que as nossas avós reuniam pedaços de pano, né, aparentemente insignificantes, e esses pedaços de pano, ao serem costurados, eles se transformavam em belas colchas que nos esquentavam nos dias frios, né? Penso que estudar o Evangelho, ainda mais da forma que temos feito, com textos de Emmanuel, é como formar uma grande colcha de retalhos. Talvez pegando esses textos isoladamente, eles possam passar despercebidos por nós, até mesmo insignificantes como um pequeno retalho. Mas, ao irmos costurando, nós vamos formando esse grande manto que nos cobre, que nos dá calor no nosso coração, que nos dá esperança, que nos dá força e que nos consola. Então, a minha expectativa é que saibamos construir, saibamos costurar. Temos várias costureiras aí no nosso grupo, né? E que elas possam nos ensinar a melhor maneira de costurar esses retalhos, que Jesus, na verdade, possa ser o nosso grande costureiro e que a linha do Evangelho possa ir permeando esses retalhos de forma a que possamos realmente nos aproveitar, né, usufruir melhor os seus ensinamentos, né? Então, que cada um, dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, aproveite da melhor maneira possível esse estudo. Meus irmãos, nosso estudo da noite é baseado num texto de Emmanuel, né, como temos feito costumeiramente, e o texto que foi lido pela nossa irmã aí, Dona Rosi, que a gente fica muito grato sempre, né, pela boa vontade dela. É um texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é As Vozes do Além. Antes de falar do texto, meus irmãos, depois vocês me passam se o áudio está ficando legal, porque às vezes, né, a gente não tem esse retorno aqui. Como eu ouço o áudio na hora da reunião, que eu gravo um pouco antes, né, para mim tá bom, mas se por acaso vocês não tiverem alguma observação a fazer, me mandem aqui no privado que a gente tenta melhorar. Tá? Tô gravando no meu celular, então pode ser que não fique muito legal, mas estamos indo, né? Então, o texto que nós estamos estudando é Os Vivos do Além, que faz referência a um versículo que está em Lucas 9:30. Lucas 9:30. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui, minha mesa está uma bagunça hoje. Isso, Lucas 9:30. E é um versículo, é um texto que dá continuidade, conforme falamos na semana passada, àquela mesma passagem bíblica que iniciamos na semana anterior, em que retrata, né, o encontro de Jesus com Moisés e Elias, em que Jesus se transfigura, e estudamos na semana passada esse fenômeno, né, que é um fenômeno físico, o fenômeno da transfiguração, tá? Quem não assistiu o estudo da semana passada, busca aí nos vídeos, que vai estar lá algumas orientações, alguns comentários nossos, dos colegas, sobre
o que vem a ser a transfiguração, que é um tema estudado por Kardec, né, e citamos aí onde Kardec cita, né, estuda esse tema, ok? Dentro dessa mesma passagem, desse encontro que Jesus tem com Elias e Moisés, Jesus estava acompanhado de 3 discípulos, né? João, Tiago e Pedro. Aliás, esses 3 discípulos normalmente acompanhavam Jesus em diversas situações um pouco mais complicadas. É comum, né? Se nós lermos o Evangelho, nós vamos perceber isso, né? E no alto do Monte Tabor, após subir aquele monte, que foi, segundo Amélia Rodrigues, 4 horas, né, de subida, durante a tarde, eles ficam cansados, eles adormecem, e ao adormecerem, os 3 discípulos, né, João, Tiago e Pedro, eles acordam com uma conversação, e quando eles se deparam com Jesus, numa forma totalmente resplandecente, em conversação com 2 espíritos, Moisés e Elias, né? Bom, hoje especificamente nós não vamos falar da transfiguração, falamos na semana passada, nós vamos falar dessa conversa que Jesus teve com Moisés e Elias. Aliás, é disso que Emmanuel vem dizendo ao longo do texto, né? Os vivos do além. É interessante, nós estamos estudando o texto de Emmanuel já há bastante tempo, né? Esses textos de Emmanuel que estão nessas obras aí, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e assim por diante. E não sei se vocês já perceberam, mas para mim isso é muito claro. Existem textos de Emmanuel que quando eu vou estudar, se eu fizer uma leitura rápida dele, é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que não ler, né? Eles me convidam a um estudo mais profundo. Eles me convidam a parar e realmente refletir até mesmo sobre o que Emmanuel está querendo nos dizer e de que conexões a gente consegue fazer com aquilo que ele quer nos passar. Alguns textos de Emmanuel são mais simples. Acho que simples não é bem a palavra, são mais fáceis de identificar a sua mensagem, a sua espinha dorsal, qual é o objetivo do texto, né? Esse texto em si, que é um texto inclusive pequeno, de 4 parágrafos pequenos apenas, eu consideraria como um desses textos, né? São textos que a mensagem está muito clara, Emmanuel não tem tanta coisa nas entrelinhas. Acho que seria esse o raciocínio que eu queria dizer. Existem textos de Emmanuel que você consegue tirar muita coisa das entrelinhas. Alguns textos são mais diretos. Emmanuel vai mais direto ao ponto, é isso e ponto, né? Eu entendo, né, que esse texto de Emmanuel, Os Vivos do Além, é um desses textos em que Emmanuel vai direto ao ponto, sem rodear muito, né? Quem leu o texto, ou aqueles que ouviram o texto aí, que a gente pede a Dona Rosi para poder gravar o texto para a gente, deve ter percebido que o texto fala de uma mensagem muito clara, né? Que é esse encontro de Jesus com Elias e Moisés, e Emmanuel vem discutindo, olha, é possível que haja uma comunicação entre encarnados, no caso Jesus, e desencarnados, no caso Elias e Moisés. Então, o texto em si, ele trata de um princípio em que a doutrina espírita se fundamenta, né? O nome que deram para esse princípio, que é comumente conhecido, é o princípio da comunicabilidade entre os espíritos, né? A doutrina espírita, só recapitulando, todos estão cansados de saber isso, mas é bom a gente estar sempre frisando, ela se fundamenta em 5 grandes pilares, né? Que é a existência de Deus, Deus existe, é único, soberanamente bom e justo, a imortalidade da alma, somos seres imortais, ou seja, a cova, né? O cemitério
não é o nosso local de morada, ali está apenas os nossos despojos, o nosso corpo físico, que nos foi útil durante um tempo, mas nós prosseguimos, né? A comunicabilidade entre os espíritos, que é o que nós vamos tratar hoje desse assunto, né? A reencarnação, que é a chamada pluralidade das existências, e a pluralidade dos mundos habitados. Existem outros mundos habitados nesse universo de nosso Deus, né? Então, esses são os chamados 5 princípios básicos da doutrina espírita. Quando nós estudamos, né, ou ouvimos as outras igrejas cristãs fundamentarem a sua teologia, nós vamos perceber que alguns desses princípios não se encaixam na teologia delas, né? Das duas, uma, ou elas negam algum desses princípios veementemente, por exemplo, reencarnação, catolicismo e protestantismo, até segunda linha, negam esse princípio, certo? Né? Alguns princípios elas comungam conosco, que é o caso da existência de Deus, a imortalidade da alma, e alguns princípios eu vejo assim que elas já negaram, hoje não negam tanto mais, talvez prefiram não entrar muito no mérito da questão, certo? O fato é que o espiritismo, ele realmente se aprofunda nesses princípios. E hoje vamos estar falando especificamente desse princípio que é a comunicabilidade entre os espíritos, né? O versículo de estudo é esse aqui, vou ler o versículo de estudo. Não vou ler a passagem toda novamente, que eu fiz isso na semana passada, tá, meus irmãos? Nós vemos todo o texto aí que faz referência à transfiguração, tá? Inclusive são 3 textos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 tratam dessa passagem e um complementa o outro. Um traz uma informação que o outro não traz. Mas o versículo que está nessa passagem é: e eis que 2 varões conversavam com ele. Varões, homem, né? Era o termo utilizado na época para homem. Conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Esse é o versículo, está lá registrado em Lucas dessa forma, 9:30, sem rodeios, né? Conversavam, e eis que 2 varões conversavam com ele. Ele quem? Jesus. Os quais eram Moisés e Elias. Moisés e Elias. No primeiro parágrafo aí do texto, Emmanuel vem nos dizer assim, olha só. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Então aqui, Emmanuel está dizendo que a gente tem escolas religiosas, né, que dizem que no Evangelho a gente não tem base para poder dizer que a comunicabilidade entre os espíritos deve ser feita. Quando eu falo entre os espíritos, eu falo entre encarnados e desencarnados, né? Que é evidente que encarnado conversa com encarnado toda hora, desencarnado com desencarnado toda hora. Agora, encarnado com desencarnado que tem o problema, que muitas escolas religiosas não concordam e dizem que isso não tem fundamentação bíblica, falando especificamente dos cristãos, né? Quando dizem isso, normalmente eles fundamentam isso onde? Porque tem sempre uma fundamentação teórica por trás, né? A fundamentação que é mais utilizada é aquela que está lá em Deuteronômio, né? A Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, né? Eu quero ler essa parte de Deuteronômio 18, porque é importante a gente conhecer, né? Em que momento se proíbe realmente? Proibiu? Onde proibiu? Quem proibiu? Para quem foi proibido? São perguntas que a gente tem que fazer. Mas antes de ler a passagem, é interessante a gente observar o seguinte: se existe uma proibição, a gente tem que entender que só se proíbe algo que é possível, não é verdade? Não faz nenhum sentido proibirmos algo que é impossível, né? Então, já é o primeiro ponto que a gente tem que pensar.
Se existe uma proibição, e realmente existe na Bíblia, existe uma proibição, né? Pensemos dessa forma. A nossa fé é uma fé raciocinada, não é isso, gente? Só é proibido algo que é possível. Esse é um ponto que a gente tem que lembrar. Segundo ponto. Quem proíbe, nós vamos ler aqui, é Moisés. Até controvérsias em relação a isso, mas vamos fechar que é Moisés. Está lá em Deuteronômio. Deuteronômio é um dos 5 livros do Pentateuco mosaico, a chamada Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, certo? Quais são os 5? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. O último livro do Pentateuco mosaico, né? Existe essa proibição. Então, quem proíbe é Moisés. Quando que isso aconteceu? Gente, nós estamos falando de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de 3500 anos atrás. 2000 até chegar em Cristo, mais 1500 anos depois, antes. Então, nós estamos falando de uma proibição que aconteceu 3500 anos atrás. Temos que levar isso em consideração, né? Porque se no meu tempo de infância, há 40 anos atrás, existiam coisas que eram proibidas que hoje não é mais, imagina 3.500 anos atrás, certo? E um outro ponto que é importante a gente considerar também, que quando se fala de Moisés, quando se fala de Antigo Testamento, a gente tem que levar em consideração que existia uma lei civil, como tem a nossa lei civil, o que rege, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, que hora que eu posso andar, que horas não posso andar. Estamos vivendo nesse momento agora uma lei nova, né? Não podemos andar sem máscara na rua, né? Assim, em função da pandemia. Essa lei vale para daqui a 10, 15 anos? É evidente que não, pode ser que continue valendo. Então, as coisas mudam em se tratando de lei civil. E existe uma lei divina, que a gente pode compilá-la do tempo de Moisés nos 10 mandamentos, né? Então, existe uma lei divina e uma lei civil. Nós vamos ver que esse ponto que estamos estudando se trata de uma lei civil, ok? Alguém poderia estar ouvindo e falar, Juliana, para que ficar estudando isso? Aconteceu há tanto tempo atrás. Nós estamos numa reunião de estudo, né, meus irmãos? Não é uma palestra, é uma reunião de estudo. Então, acho importante que a gente fundamente os nossos conhecimentos, a nossa fé, naquilo que Kardec veio nos ensinar, né? Mas não é uma reunião de estudo do Evangelho? Sim, estamos estudando o Evangelho, não é verdade? Bom, então vamos lá. Lá em Deuteronômio, estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que eu gosto muito, que é uma Bíblia bem... Enquanto o Haroldo ainda não termina o Haroldo Dutra, né? Que ele está fazendo a tradução do Antigo Testamento, eu gosto muito de ler, de ter como base de estudo essa Bíblia, que é uma Bíblia bem imparcial. Está lá em Deuteronômio 18. Olha só o que diz em Deuteronômio 18. Uma orientação que Moisés fazia aos sacerdotes levíticos. Olha só o que ele fala. Quando entrardes na terra que Yahvé, teu Deus, te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Brabo isso aqui, né? Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Que pratique encantamentos, que interrogue espíritos. Opa, mexeu com o povo espírita aí, né? Que interrogue espírito. Ou adivinhos. Ou ainda que invoque os mortos. Kardec mais fez foi isso na codificação. Evocar os mortos. Pois quem pratica essas leis é abominável a Yahvé. E é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Mais embaixo, Moisés fala o seguinte, quem fizer isso, o profeta que fizer isso, tal profeta deverá ser morto. Ou seja, quem infringisse essa lei deveria morrer, né? Então, essa é a passagem, existem outras, mas essa é a principal passagem bíblica que
que utilizam para dizer que essa comunicação entre os espíritos ela não deve acontecer, né? Mas, conforme eu disse anteriormente, nós estamos falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás, né? E nós somos o quê? Nós somos cristãos ou somos seguidores de Moisés? É uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né? O nosso grande porto seguro é Jesus. Se Jesus e ser cristão não é buscar imitar Jesus, buscar ser um discípulo de Jesus, buscar seguir os caminhos do Mestre, não é isso que ser cristão? Então, se Jesus conversou com espíritos, podemos sim conversar com espíritos. Não faz nenhum sentido essa proibição. Fazia sentido sim, onde? No tempo de Moisés. Kardec, deixa eu achar aqui no meu computador, só um minutinho. Kardec, na Revista Espírita, meus irmãos, a Revista Espírita, ela era um periódico, né? Nós temos a codificação, composta pelas 5 obras básicas, mais algumas outras obras, e temos a Revista Espírita, que era uma revista em que Kardec se utilizava de uma certa liberdade para criar discussões, debates. É muito interessante a gente ler a Revista Espírita, que a gente conhece um pouco mais dos bastidores do movimento espírita do tempo de Kardec, a gente conhece um pouco mais do próprio Kardec, a personalidade de Kardec, né? E Kardec, na Revista Espírita de 1863, do mês de outubro, que era mensal, né? Tem um texto que se chama Proibição de Evocar os Mortos. Kardec tratou desse tema. É um texto grande, eu vou ler aqui só uma parte do texto. Olha o que Kardec nos diz. O povo hebreu era turbulento, difícil de conduzir e não podia ser domado senão pelo terror. Por outro lado, Moisés não tinha grande escolha nos seus meios de repressão, não dispunha de prisões, nem de casas de correção, e seu povo não era passível de sofrer o medo de pena puramente morais. Não adiantava ficar, você não vai ser recebido no céu, isso não adiantava para aquele povo, né? Assim, ele não podia graduar sua penalidade como se faz nos nossos dias. Ora, por respeito à sua lei, seria preciso manter a pena de morte para todos os casos em que a aplicava? Aliás, por que ressuscitam esse artigo com tanta insistência enquanto guardam silêncio sobre o começo do capítulo que proíbe os sacerdotes a posse dos bens da terra e de ter parte em qualquer herança, porque o próprio Senhor é sua herança? Então, Kardec tratou desse assunto, até um pouco assim, uma certa indignação de estarem levantando esse tema, né? E é interessante que na mesma passagem bíblica de Deuteronômios, está aqui, ó, no início dela fala assim, Kardec cita isso aqui no texto, né? Esta tribo, está falando dos levitas, não terá uma herança no meio dos seus irmãos, e haver sua herança, conforme ele falou. Ou seja, ninguém poderia herdar nada dos ensinamentos, né, das práticas do povo hebreu. E não é isso que acontece, né? Essa parte se nega, mas a parte que fala da comunicabilidade entre os espíritos tentam dizer que ela vale. Então tem coisa que vale no Antigo Testamento, porque se Kardec cita no primeiro parágrafo, olha só, voltando ao primeiro parágrafo do texto, Kardec não, Emmanuel, perdão, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio. Né? Tem interesse por trás disso. Né? E aí, quando tem interesse, não adianta, certo? Dando sequência. Entretanto, essa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Como eu falei, Kardec estava conversando com dois espíritos aqui. Né? Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas. Ou seja, Jesus conversou. Já estudamos aqui na semana, umas 3 ou 4 semanas atrás, a questão do endemoniado gadareno, Jesus curando, né? Um obsidiado, em conversa com espíritos obsessores, né? Então, em diversas situações, Jesus faz isso, né? Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável, né? Mentalidade dogmática. O que é um dogma? Dogma é um ponto certo e indiscutível.
E quando é algo indiscutível, gente, a gente não pode debater, aí não dá para você navegar, né? Não dá para navegar, porque não tem diálogo, não tem discussão, não tem entendimento. Então dizer que não pode fazer porque não pode fazer, porque alguém escreveu num livro há 3.500 anos atrás que não pode ser feito, aí, né, infelizmente, não, para nós espíritas, não, a gente já sabe que não é algo que nos satisfaz, nos sustenta, né? E Emmanuel encerra o texto assim: aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não há não sei quem era uma fumaça, eu não vi direito quem foi, não, fica claro, eram os Pedro, João e Tiago identificam, é Elias e é Moisés. Jesus deve ter comentado o nome, porque eles não conheciam os dois, né? Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua vida, né? Então, meus irmãos, fica claro, né? Tinha muita coisa para se dizer, mas eu acho que a mensagem central é entendermos o princípio da comunicabilidade entre os espíritos e sabemos que é um princípio totalmente viável, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da evocação, mas não vai dar tempo. Só para encerrar minha fala, é interessante esse encontro, porque nesse encontro nós temos Moisés, Jesus e Elias, três, que também são três revelações. Moisés simbolizando a justiça, que era importante que a gente tivesse mais senso de justiça. Jesus como pilar central da revelação de Deus, o amor, não é verdade? E Elias foi, que era João Batista, que tinha acabado de desencarnar. Então, João Batista tinha acabado de desencarnar, retorna ao mundo espiritual e já vem ter uma reunião com Jesus na aparência de Elias. Porque João Batista havia sido a reencarnação do profeta Elias, que viveu quase 1000 anos antes de Jesus. Interessante isso, né? Por que será que João Batista se apresentou como Elias? Primeiro que é um espírito evoluído que tem essa condição. Ele pode se apresentar da forma que ele bem entender. Por exemplo, Joana de Ângeles aparece para Divaldo Franco como uma freira, que é a forma que ela gosta de aparecer, não é assim? E João Batista havia aparecido na forma de Elias. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que será, né? Por que essa preferência? Na verdade, a resposta correta eu não sei. Mas Elias foi o grande profeta. E profeta era o médium do Antigo Testamento, né? Que anunciou de maneira brilhante a chegada de Jesus e que em diversas situações houve falas de Deus por seu intermédio, ou seja, espíritos evoluídos falaram por seu intermédio. E eu fiquei pensando, já não seria isso, a aparição de Elias, eu não seria um grande símbolo do que viria a acontecer 18 séculos depois, com o advento do Consolador através do Espiritismo? É algo a se pensar, simbolizando que a terceira revelação, primeira Moisés, justiça, segunda Jesus, pilar central, o amor, mas precisaria vir a terceira revelação na forma da verdade, na forma das orientações, das explicações, para que a gente pudesse compreender melhor a segunda revelação, que é o amor, e principalmente que pudéssemos ter recursos, ferramentas a utilizar, a aplicar esses ensinamentos na nossa vida do cotidiano. Bonito isso, né? Imaginem a beleza dessa reunião. Pedro ficou tão encantado que quis montar tendas, casas para eles naquele momento e ficar ali. Mas eles precisavam descer do Tabor e vir para a planície. Meus irmãos, tinha mais coisa para se dizer, mas o tempo passa rápido, tá dando nossos 30 minutinhos, né? Forte abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.